Então, voltando, sejam muito bem-vindos aí a esse webinar sobre técnicas de apresentação, sobre oratória e sobre storytelling. Aqui a ideia é auxiliar para quem está fazendo o processo de aceleração de startup no Sebrae aqui no Nordeste 2025, mas espero que esse conteúdo possa ajudar as pessoas que têm o desafio de falar em público e têm medo, têm ali um excesso de estresse. Também aproveito para mostrar aí o logo de uma consultoria que eu estou representando, que é a VB Consultoria Empresarial. A gente acabou de liberar o Instagram, fazer o perfil do Instagram, então, por favor, siga a gente no Instagram, curta as nossas publicações, comente, para que a gente possa sempre crescer e levar conteúdo de qualidade para contribuir aí no dia a dia, né, no desenvolvimento de carreira das pessoas e das empresas de um modo geral. Acredito que agora o áudio esteja ok. Deixa eu só testar aqui. Tá ok aqui o áudio, está saindo na live, beleza. Então vamos lá. Quem sou eu? Muito prazer, eu sou o Jonas Vitali, eu tenho 40 anos, eu sou auto-intitulado um aprendiz crônico, uma pessoa que precisa todo dia, todo momento estar aprendendo alguma coisa nova, gerar conexões e conectar os pontos das coisas que acontecem, seja no mundo, no Brasil, adquirir algum conhecimento baseado, mesmo que seja numa única conversa. Então, eu me auto-intitulo um aprendiz crônico. Sou filho, sou irmão, sou marido, sou pai. Isso define algumas das características do porquê eu sou como eu sou. Além disso, eu sou pós-graduado em gestão estratégica de empresas, de negócios, certificado Black Belt na metodologia Lean Six Sigma e tenho mais de 20 anos de experiência em BPO de CX, de Customer Experience. Também trabalho já há bastante tempo com educação corporativa e com qualidade, né, monitoria da qualidade. E aqui o meu propósito, né, é passar alguns minutos com vocês e mostrar o desafio de fazer uma apresentação, os desafios da oratória e de falar em público. E o primeiro assunto que a gente precisa abordar é sobre o estresse. Se colocar na frente do público, fazer uma apresentação, falar de frente para uma câmera, gera estresse. Independente se você é um palestrante experiente, se você já faz isso há muitos anos, ou se você vai fazer a primeira vez para defender um pitch de vendas no processo de aceleração do Sebrae. Se você, assim como eu, nunca fez um pitch, mas eu já fiz algumas palestras, mas nunca fiz um pitch, isso gera, seja num nível mais intenso ou menos intenso, uma descarga de estresse, porque é uma reação natural do ser humano, é uma reação que é conhecida como o instinto de lutar e fugir. Todo ser humano, quando se coloca numa situação que o nosso cérebro entende como uma situação de perigo, ele ativa esse instinto do lutar e fugir. Eu vou explicar um pouco de como isso funciona, porque foi isso que me fez entender todo o processo, entender como equilibrar essa descarga de estresse, essa descarga de adrenalina que ocorre quando você se coloca na frente de uma câmera ou se coloca na frente de um público, de pessoas, de pares de olhos olhando para você, e na situação, né, do programa de aceleração de startups do Sebrae, né, você se coloca na frente de olhos de uma banca que vão estar te julgando e julgando cada palavra, cada slide, cada informação que você passar. Então, bora comigo tentar desvendar esse mistério e conseguir gerar um equilíbrio para que o seu pitch seja o melhor possível. Ok? Bora lá. Então, o primeiro passo é compreender essa reação. Entender como é que funciona esse instinto do lutar e fugir. Essas informações eu tirei do livro O Poder do Hábito. Todas as informações que eu vou passar aqui eu não tirei da minha cabeça, eu tirei de alguma referência, de alguns livros que eu li e que eu já li ao longo da minha vida. Mas nesse é preciso você entender como qualquer ser humano reage. Então, se colocar numa situação onde você precisa falar em público, gera uma descarga de estresse, uma descarga de adrenalina, e noradrenalina e cortisol, que deixa a gente em estado de estresse. Gera aceleração do nosso batimento cardíaco
e faz com que a gente acelere a nossa respiração. Todo o oxigênio que a gente inala, que a gente, né, nesse processo de aceleração da respiração, ele é direcionado para os nossos músculos, justamente porque, estando numa situação em que o nosso cérebro entende que é de perigo, a gente se prepara ou para lutar, literalmente sair na porrada, ou para fugir, sair correndo. Isso vai acontecer sempre. Sempre que você se colocar na frente de uma plateia, sempre que você se colocar na frente de uma câmera, isso vai acontecer. É uma reação natural, é uma reação instintiva em que nós seres humanos ainda não conseguimos controlar, ou seja, não ter esta reação. Então é preciso compreender, porque a partir do momento que você sabe que isso vai acontecer, você pode controlar como você vai reagir a essa situação. Porque o primeiro erro que uma pessoa pode cometer nesta situação é tentar lutar, é tentar se forçar a ficar calmo, é tentar não sentir. E quando você faz isso, você se frustra porque é quase que impossível controlar esse instinto. Então, Jonas, não tem o que fazer? Não, você vai sentir. Porém, se você racionaliza que, ok, o que eu estou sentindo não é agradável, mas eu quero estar aqui, eu não estou numa situação de perigo. Se você racionaliza que você domina o conteúdo, que você sabe do que você vai falar, o nosso corpo começa a entrar num estado de equilíbrio, ou seja, o nível de adrenalina, noradrenalina baixa, de cortisol baixo, e o nível de dopamina e ocitocina começa a aumentar. E isso gera uma tranquilidade e um processo de relaxamento. Inclusive, é isso que faz com que seja tão prazeroso falar em público, que seja tão prazeroso aplicar treinamento, palestras, webinars, etc. Ou falar de frente para uma câmera, falar de frente para uma plateia, para várias pessoas te olhando. Porque, assim como no exercício físico, que você vai lá, tensiona os músculos, sobrecarrega os seus músculos, e isso gera uma descarga de adrenalina, e quando você para, você relaxa, isso gera uma descarga de dopamina, gera a sensação de prazer, e por isso que muita gente é apaixonada por exercício físico e por fazer academia. Então, se você já sabe antecipadamente que nos primeiros segundos, nos primeiros minutos da sua apresentação, você vai estar nervoso, simplesmente aceite esse sentimento, essa emoção, porém, tente a todo momento racionalizar que, cara, eu quero estar nessa situação, eu quero estar aqui, eu estou onde eu deveria, eu sei do que eu estou falando e eu vou falar para pessoas que estão dispostas a me ouvir. Isso gera uma tranquilidade, gera ali uma base para que a sua apresentação seja bacana e seja um sucesso. Tá? Quando você fala de maneira confiante e olhando nos olhos das pessoas, isso também gera uma conexão chamada rapport, que é aquela sinergia entre o palestrante e a pessoa que está como quem assiste a sua palestra, seja de forma virtual, seja de forma presencial, gera essa conexão entre o pensamento ali e a atenção dirigida. E quando você racionaliza esse sentimento, você tem que ter pensamentos que ressaltem a sua autoconfiança. Porque, como eu falei, eu quero estar aqui, eu sei o conteúdo, no nosso caso, do processo de aceleração, né, de startup no Sebrae. Eu tive a ideia, eu participei de todas as mentorias, eu criei o meu material do meu pitch de forma estruturada, eu sei do que eu estou dizendo. Isso é uma forma de reforçar a autoconfiança e ajuda também a equilibrar essa descarga de estresse e de adrenalina que você tem no início de qualquer apresentação. Então, um exemplo bom de como você deve começar a sua apresentação, que eu trago na minha vida, é simplesmente se apresentar. São coisas que, por mais que você esteja nervoso ou nervosa, que você esteja ansioso ou com a taxa de adrenalina, com muita adrenalina no corpo, são coisas que não vão te dar um branco e você não vai esquecer. Tenha sempre uma apresentação padrão, se não for se apresentar a sua empresa, o porquê da ideia da sua empresa, quando ela surgiu e etc. Uma breve introdução, porque isso vai te ajudar também a passar por este momento que é o pico máximo de estresse que a gente tem numa apresentação. E aí algumas técnicas para controlar o estresse. A primeira delas é respire.
pode parecer básico, pode parecer desnecessário falar que as pessoas precisam respirar, mas eu participo de muito processo seletivo. Dentro da empresa que eu trabalho, existe um programa de desenvolvimento de carreira. E a última etapa desse processo, que é um assessment, uma apresentação de case, é feita, né, de algumas das nossas operações, é feita comigo. E eu percebo que muitas pessoas têm uma apresentação, né, um PowerPoint impecável, com uma linha de raciocínio muito clara, muito bem feito, muito bem estruturado, mas na hora de vender essa ideia, de falar sobre essa ideia, acaba se atrapalhando. E é nítido, é claro que a pessoa se atrapalha porque não respirou direito. Se você mantém o seu nível de respiração acelerado, se você não lembra de respirar entre uma frase e outra, fazer pausas para respiração, o que vai acontecer? O seu cérebro vai ser menos oxigenado e você não vai conseguir ter uma linha de raciocínio clara. Você vai pensar em coisas, falar outras, e não vai ter uma linha condutória da sua apresentação com começo, meio e fim. Então, respirar, para mim, é o mais importante, depois de equilibrar a sua adrenalina, o mais importante é manter o ritmo de respiração. Dessa forma, você vai manter a clareza dos seus pensamentos, e quando o seu pensamento sair pela sua boca em forma de fala, também vai ser claro para quem estiver te ouvindo. Senão, você vai pensar numa coisa que vai tentar conectar com outra, e aí o pensamento é muito mais rápido do que a sua capacidade de falar, e aí as coisas começam a ficar confusas, nebulosas e não ficam claras, e aí você quebra a conexão das pessoas, quebra o rapport com as pessoas. Tá? Um outro exercício para controle de estresse é a visualização positiva. Nada mais é do que um exercício de criatividade, que é basicamente você se imaginar na situação, antes dela acontecer. Simples assim. Antes de entrar aqui na live com vocês, eu comecei a me imaginar como seria eu apresentando esse conteúdo, falando sobre ele com vocês, porque dessa forma, quando eu me coloco de verdade aqui na frente da câmera, não é a primeira vez que eu estou fazendo. Eu já fiz isso na minha imaginação. E também facilita nesse processo de controle aí do estresse e da sua adrenalina. Se você assistiu às Olimpíadas, foi comum ver, principalmente na ginástica artística, muitos atletas de olhos fechados, gesticulando com a mão, assim, imaginando as coreografias, imaginando os saltos que iam fazer antes de executar. E isso também facilita no processo de execução, porque se não é a primeira vez que você fez, você não tem por que ficar ansioso e inseguro, mesmo tendo feito só na sua cabeça. E exercícios de relaxamento podem ajudar a aliviar a tensão muscular. Desde um alongamento básico, coisa de ergonomia mesmo, exercício de ergonomia, de esticar a musculatura, esticar as articulações, isso pode ajudar. E existe, né, um livro chamado O Poder da Presença. Eu li ele recentemente, alguns meses atrás. Antes de ler esse livro, eu sempre acreditei que os nossos pensamentos, né, a nossa mente moldava as nossas ações, as nossas atitudes. Então, dando um exemplo, né, eu sempre acreditei que se eu ouço uma piada engraçada, eu processo essa piada no meu cérebro, imagino a situação, é uma situação engraçada, isso desencadeia uma ação de rir, sorrir ou gargalhar. Para mim sempre funcionou desta forma, né? Estímulo mental, psicológico, cognitivo, reação. Eu vi uma situação, né, um cachorrinho sendo atropelado, por exemplo, eu entendi aquela situação, um cachorro indefeso sendo atropelado, pode se machucou, puxa, isso é triste, gera uma fisionomia triste, carrancuda, os olhos ficam baixos, a boca fica baixa e, né, dá para perceber na fisionomia que eu fiquei lá, qualquer pessoa ficaria triste. Porém, esse livro, O Poder da Presença, foi criado a partir de um estudo feito pela Amy Cuddy, a escritora do livro, sobre como também, né, a nossa postura corporal pode estimular o nosso pensamento. Basicamente, ela diz que, da mesma forma que a mente ela determina qual é a nossa reação física, a nossa reação física também pode determinar o que a nossa mente entende do contexto externo.
Então, eu vou dar um exemplo simples, que é o teste da caneta. Se você coloca a caneta na boca, nos dentes, bem à frente, nada acontece. Assim, ó. Porém, se você pegar essa caneta e empurrar o máximo que você conseguir, gerando uma pressão nessa região da boca, ela vai estimular essa região, que é os músculos que são estimulados quando você sorri, e vai dar instantaneamente vontade de você sorrir. É o corpo, né, os músculos, né, gerando ali a sensação de felicidade e alegria que também gera a risada. Então faça esse teste. Pega a caneta e empurra o máximo que você conseguir para o fundo da boca, assim, ó. E chegou. Você instantaneamente vai sentir vontade de sorrir. Então, da mesma forma que a mente ela gera as reações físicas podem também moldar a nossa mente. E aí no livro a Amy Cuddy diz que poses de poder podem ajudar ou ajudam as pessoas a ter mais autoconfiança. Então, uma das poses de poder que ela menciona no livro é a pose do vencedor, que ela diz quando, o exemplo, o Usain Bolt correu 100 metros livres nas Olimpíadas e conseguiu bater o recorde correndo os 100 metros rasos em menos de 10 segundos, e não só ele, mas qualquer pessoa que ganha ali uma corrida ou que ganha alguma coisa, ela faz a pose do vitorioso, que é os braços para cima, em posição de V, com as palmas para frente, uma posição aberta, e ela diz que, né, no estudo que ela fez, nos testes em laboratório que ela fez, as pessoas que mantêm essa posição por mais de 30 segundos, elas conseguem ter mais autoconfiança na hora de conversar, de argumentar, de fazer uma venda, etc. Outras poses de poder seria com as mãos abertas, com os dedos tocando um ao outro, né? Quanto mais aberto, com o tórax aberto, etc., gera mais autoconfiança. Essas poses de poder também podem gerar um relaxamento e facilitar, estimular a sua autoconfiança. Ok? Um outro ponto que precisa estar na mente de quem vai fazer a apresentação, né, quem está começando a estudar sobre oratória, são as crenças limitantes. As crenças limitantes são muito abordadas pela psicologia, não sou formado em psicologia, só li algumas coisas sobre crença limitante, mas as crenças limitantes, como o próprio nome já diz, são aquilo que limita a gente, que coloca, como aí na imagem que vocês estão vendo, nos coloca dentro de uma caixa, com limites e com paredes. E uma das principais, quando o tema é falar em público, se apresentar ou oratória, é o medo do fracasso. Né? No processo de ensino-aprendizagem, a gente foi condicionado até na escola a sempre dar a resposta certa, a sempre acertar, a sempre tirar a nota mais alta. E isso acaba gerando gatilhos e travas que nos deixa aversos, né? Nos deixa não querendo que o erro aconteça, porque a conclusão é quem muito erra é um fracassado. Só que se a gente analisa, né, por exemplo, esportistas de sucesso, eu sou muito fã do Michael Jordan, ele mesmo diz num vídeo seu do YouTube que ele já errou mais de 80 mil arremessos, que o time dele já confiou nele para o último, para o arremesso final várias vezes, e ele contabiliza todos esses. Por tantas vezes o time dele confiou nele para o arremesso final e ele falhou. E aí a gente começa a perceber que profissionais de sucesso, ou que o sucesso só vem a partir da tentativa, do erro e da construção daquele profissional de sucesso. Ninguém consegue o sucesso sem esforço. E é uma grande mentira que profissionais de sucesso não se esforçam ou não se esforçaram para chegar no patamar que estão hoje. Tá? Então, é preciso entender por que o erro ele é tão mistificado, por que o erro ele é tão pesado para a gente, principalmente para a nossa geração, a geração Y, e acredito que até por convivência para a geração anterior, a geração X. Errar faz parte do processo de aprender. A partir desse pensamento simples, a gente tira essa crença limitante do fracasso e entende que
o erro é só um degrau, é uma pedra que precisa ser superada no processo de aprendizado até o alcance do sucesso. A dúvida na própria capacidade, duvidar que se é capaz ou não é capaz de fazer determinada coisa, também gera uma crença limitante. Isso aqui eu não posso fazer. Falar em público eu não consigo. Isso não é verdade. Falar em público, a oratória, ela é uma habilidade. E como qualquer habilidade, ela pode ser desenvolvida. Então, se você não fala bem em público hoje, se você se expõe mais, continua falando em público, coloca ali seus amigos sentados e explica ali a ideia da sua empresa, faz o seu pitch de venda ali com as pessoas que você confia, pede feedback dessas pessoas. Quanto mais exercício você fizer, melhor você vai ficar. A preocupação com a opinião alheia, né, é algo também que pode gerar uma limitação, gerar uma insegurança e gerar um medo e aumentar o nível de adrenalina na hora que você vai fazer uma apresentação, que você vai falar em público, fazer uma palestra. É importante, sim, receber os feedbacks das pessoas, mas enquanto está fazendo a sua apresentação, meio que esquecer qual é a opinião alheia. Por quê? Senão você fica com um diálogo interno, além de pensar na estrutura da sua apresentação, no seu começo, meio e fim, e isso pode dar uma bagunçada na sua mente, bagunçar o seu processo de explicação, de racionalização do seu conteúdo, e aí aquela apresentação que poderia ser um sucesso acaba ficando menos, você não atinge o objetivo porque acabou focando demais na opinião. Por exemplo, eu tenho 2 pessoas me assistindo, eu vou ficar pensando se tem 2, tem 10, tem 20. Eu comecei fazendo a live com o mute ativado. E daí? Eu errei, vamos que vamos. A gente continua porque o importante é o objetivo. Então, a opinião alheia, a partir do momento que ela venha num feedback e você consiga extrair algo para torná-lo construtivo, é válido. Agora, se não, se você ficar idealizando o que as pessoas estão pensando, só vai te deixar mais inseguro ou insegura. E a evitação de riscos, né? O ser humano tende a permanecer na zona de conforto, porque a zona de conforto é confortável, sair da zona de conforto é desconfortável. Então, fazer coisas novas e fazer coisas diferentes gera um risco. Isso desencadeia o medo do fracasso, e a gente tende a não fazer de forma diferente. Então, não está na sua zona de conforto para apresentar, faz a primeira vez. Vai ver, grava essa primeira vez. Você vai enxergar pontos de melhoria. A próxima vai ser muito mais fácil, muito melhor. E a próxima vai ser melhor e mais fácil. E a próxima vai ser melhor. Por quê? Como eu falei, falar em público, se apresentar e a oratória é uma habilidade. Ela pode ser desenvolvida. E ela é desenvolvida a partir da repetição e da prática. E aí algumas formas de desenvolver a autoconfiança, que facilita bastante na hora de falar em público, é entender as suas forças e as suas fraquezas. Por quê? Quando você sabe que você tem facilidade sobre um determinado tema ou sobre uma determinada esfera daquela apresentação que você vai fazer, é muito mais simples de você focar naquilo que é sua fraqueza. Então, eu não tenho muita facilidade para falar sobre matemática. Então, ali você precisa desenvolver uma técnica, uma tática ou uma estratégia de como abordar aquele assunto para que fique claro para as pessoas. Porque se não é nem claro para você, na hora que você for apresentar, vai gerar confusão, vai gerar ali dúvidas, porque é preciso que você esteja confortável para fazer essa apresentação. E quando você tem claro quais são suas forças e fraquezas, você também se sente mais autoconfiante na hora de apresentar. A prática deliberada, né? Então, pratique o máximo que você puder e da forma que você puder, tá? E do que eu estou falando? Quando a minha primeira promoção, eu entrei num cargo, né, de piso, né, num cargo básico dentro da empresa, e minha primeira promoção foi para instrutor de treinamento. Só que eu sempre fui muito introvertido e muito tímido. Eu fui reprovado 7 vezes no processo seletivo para passar só na oitava, para ser promovido só na oitava vez, por conta da minha introversão e da minha timidez. Mas eu pratiquei tanto. Eu colocava minha mãe sentada numa cadeira e falava assim, eu vou fazer a minha apresentação que eu vou fazer no processo seletivo. E ficava fazendo a apresentação várias vezes para ela me olhando. Chegou uma época que ela já não aguentava mais. Ela falou assim, não vou mais ouvir nada, você fica tentando passar nesse processo seletivo e não consegue, você devia tentar outra coisa. Não quero mais, não vou mais, não aguento mais. Aí, como eu não tinha quem apresentava, o que eu fazia?
ou ficava apresentando de frente para o espelho. Na época não tinha celular para me gravar, não tinha câmera, não tinha como comprar uma câmera de vídeo para me gravar e assistir. Então eu ficava apresentando de frente para o espelho porque tinha os meus olhos me olhando. Só isso já gera um desconforto. Eu parecia um grandíssimo de um maluco, mas isso me ajudou bastante. E quando eu estava cansado de apresentar de frente para o espelho, minha mãe tinha uma coleção de ursinhos de pelúcia. Eu colocava os ursinhos sentados, assim, olhando para mim, com os olhos virados para mim, e ficava apresentando para eles. Parecia um maluco também, mas me ajudou bastante. Tenha feedbacks construtivos, então aqui é importante saber que feedback é um presente. A pessoa vai observar aquilo que ela acha que você precisa melhorar. Não é responsabilidade de quem te dá o feedback que te dê um feedback construtivo. Ele vai dizer aquilo que ele acha daquilo que ele observou. A pessoa vai dizer aquilo que ela acha daquilo que ela observou. A responsabilidade de tornar esse feedback em algo construtivo é sua. Então, pegue aquilo que, aquele presente que a pessoa te deu e tente, né, moldar para que seja o alicerce da sua evolução no processo de aprendizagem. Né? Aceite qualquer crítica como um presente. Pensa assim, eu recebi aqui um presente de uma roupa que hoje não me serve. Deixa ela guardada. Um dia ela pode servir. Não, essa cor eu não gosto. Pode ser que amanhã você passe a gostar dessa cor. E aí, nunca recuse o feedback e sempre peça o feedback. E tenha a mentalidade de crescimento, extraído do livro da Carol Dweck, né, Mindset. O mindset de crescimento é aquele que foca sempre no aprendizado, na evolução contínua, no lifelong learning, né, o aprendizado ao longo da vida, que, cara, se hoje está bom, amanhã pode ser melhor, ou se hoje não está tão bom, tudo bem, eu vou aprimorar, eu vou melhorar. É 1% todo dia, assim como um conceito de qualidade, né, que é melhorar 1% todo dia para que no final de determinado tempo você tenha uma evolução, uma melhora significativa que seja visível. Tá? Então, não fique estagnado ou estagnada, e sempre lembre que a próxima vez vai ser e pode ser melhor. Ok? E aí aqui, na parte de planejamento e preparação, é fundamental para que você, né, te ajude a controlar e equilibrar a sua adrenalina e o seu nível de estresse no início da apresentação, e para que você possa gerar uma conexão com as pessoas. Aqui eu quero trazer um novo conceito, que é o storytelling. Tá? O storytelling nada mais é do que contar histórias. Por que é tão importante contar história e ter uma história, ter uma narrativa numa palestra, até mesmo num pitch de vendas? Porque a história, ela derruba as defesas de quem está te ouvindo, derruba as crenças das pessoas que estão te ouvindo, derruba todo o julgamento das pessoas que estão te ouvindo. Um exemplo clássico que eu costumo dar quando eu falo de oratória e de técnicas de apresentação é quando eu vou falar sobre o tema de vendas para pessoas que se julgam não vendedoras. Vender, para muitas pessoas, é um paradigma. Muitas pessoas têm preconceito sobre vender. Que vender, eu não tenho perfil, todo vendedor é mau caráter, tem que ser mau caráter para saber vender, porque você engana, você, né, a persuasão faz com que as pessoas comprem aquilo que elas não desejam e etc. Então existe todo um estigma, existe todo um paradigma em volta do tema vendas. Quando a gente vai fazer uma palestra para vendedores, é muito tranquilo, porque esse paradigma já é superado, já é vencido. Agora, quando a gente vai fazer uma palestra para pessoas não vendedoras, aí o storytelling, contar uma história, facilita nesse processo de derrubar, né, as barreiras, derrubar as defesas, né, e esse paradigma que a maioria das pessoas tem. Então, quando eu vou fazer uma palestra de vendas, um webinar, um treinamento sobre técnica de vendas, eu não começo falando que o treinamento é sobre técnica de vendas. Antes mesmo de colocar o slide no Data Show, né, antes mesmo de projetar a apresentação, eu falo, gente, ó, eu queria contar uma história engraçada para vocês. Eu queria contar uma história de como eu conheci a minha esposa. Eu estava numa balada, né, numa festa, e aí eu vi, né, a minha futura esposa, né, a pessoa que eu me interessei ali, estava na festa, ela estava dançando bastante. Eu nunca fui, como eu falei, eu sou um cara introvertido, nunca fui bom de puxar assunto, mas eu queria muito falar com ela. E aí eu fiquei pensando, cara, o que eu vou falar? Eu vou falar sobre, será que vai chover hoje? Né? Tá gostando da festa? Né? Eu fiquei ali por uns 20 minutos pensando de que forma que eu ia falar com ela.
E aí eu percebi que ela estava dançando muito, estava sorrindo bastante enquanto dançava. Eu percebi ali, eu falei, cara, eu acho que ela gosta de dançar. Acho que eu vou chegar perguntando para ela. Aí eu cheguei nela e falei, oi, tudo bem? Eu percebi que você está sorrindo bastante dançando e parece que você gosta muito de dançar, é verdade? Ela falou, é verdade, eu gosto bastante de dançar, tá? Não tenho oportunidade de dançar, então sempre que eu tenho oportunidade eu me divirto e etc. E daí começou uma conversa, e aí eu comecei a perguntar de que mais ela gostava, e entendi que ela gostava de determinados filmes que eram muito parecidos com os filmes que eu gostava, e a gente encontrou aí similaridade, e para não tomar muito do tempo, eu falei, cara, eu gostei bastante de conversar com você, queria continuar conversando um outro dia. Anota o meu telefone para a gente continuar conversando. Eu dei meu telefone para ela, ela me deu o dela, e a gente continuou conversando e, no final das contas, estamos casados com filho de 13 anos, e aí a gente se relaciona desde 2004, já dá mais de 20 anos que a gente tem um relacionamento. Contei a minha história. Jonas, o que tem a ver com vendas? Tudo. Por quê? Qualquer tipo de técnica de venda, desde as mais recentes para as mais antigas, a técnica SPIN, que é a venda para alto valor e etc., parte da premissa da estrutura básica de abordagem, sondagem, argumentação, busca de acordo e fechamento. Quando eu fiquei observando a minha futura esposa dançar, eu estava estudando o meu cliente. Quando eu cheguei com uma pergunta que já tinha uma resposta pronta, ou seja, que viria uma resposta positiva, olha, estou percebendo que você se diverte muito dançando, você está sempre tá sorrindo, você gosta de dançar? Certamente a resposta seria positiva. Isso é o processo de abordagem. E quando a resposta é positiva, deixa o cliente mais suscetível a aceitar a sua oferta final que você vai fazer lá no momento do fechamento. A sondagem, cara, o que mais você gosta? Que outro tipo de música que você gosta? Em filmes? Gosta de ir no cinema? Não gosta? Todas as perguntas abertas e fechadas do processo de sondagem para colher mais informações, para entender dentro dos produtos que você tem o que mais aquele cliente vai entender como valor agregado. A argumentação, olha, foi muito bacana conversar com você, nem vi o tempo passar, não quero tomar muito mais do seu tempo, mas queria continuar conversando com você. Argumentação. Anota o número do meu telefone para você me ligar, busca de acordo. Ah, não, tudo bem, eu vou anotar. Anota o meu também para você ter o meu contato e a gente continuar se falando. E aí busca o fechamento. Foi um prazer te conhecer, espero falar com você de novo. Fechamento e encerramento. Tudo a ver com técnicas de vendas. E aí eu trago para o conceito de que todo mundo consegue vender. Todo mundo é vendedor. Só que tem gente que faz isso de forma consciente, tem gente que faz isso de forma inconsciente. Quem faz de forma consciente consegue transformar isso numa profissão. E só que qualquer pessoa vende e todo mundo vende. Num processo seletivo, quando você está ali no meio de outros candidatos, você está vendendo a sua marca pessoal, o seu branding. Né? Então, não deixa de ser um processo de vendas. Se você domina as técnicas e se enxerga como um vendedor, com certeza no processo seletivo você se sai melhor. E aí, isso gera uma quebra de paradigma, aquela barreira a partir de uma história que à primeira vista não tem vínculo nenhum com as técnicas de vendas, faz com que as pessoas se conectem, porque algumas pessoas já viveram essa situação, seja na minha personagem, seja na personagem da minha esposa, mas já viveram aquela situação, gera conexão, gera empatia e facilita a aceitação do processo de argumentação. E, eu falei de organização, já falei de ensaio e de treino, e aí a antecipação dos desafios é a necessidade de você conhecer o seu público. Se você conhece o seu público, fica mais fácil de você abordar temas que sejam sensíveis para aquele público que gere esta conexão. Se você vai falar com pessoas que têm uma determinada característica, não adianta você trazer a realidade que elas não conhecem para o seu discurso, para o seu speech. Não vai gerar conexão, não vai gerar um match, não vai gerar aquele entendimento do que está, por trás das palavras, do que você está dizendo. Não vai ter um entendimento do sentimento. Então você precisa tentar entender quais são as dores daquele público, o que vai gerar conexão com aquele público para que o seu discurso, o seu, o seu pitch de vendas ou a sua apresentação seja aceita de uma maneira tranquila
por essa audiência, por esse público. E aí, depois que você passou pelo início da sua apresentação, toda aquela carga de estresse, conseguiu equilibrar o estresse, a adrenalina, o cortisol com a dopamina e a ocitocina, um dos vilões que pode acontecer é o mau gerenciamento do tempo. Então, você tem que acelerar a sua apresentação, porque você não tem mais tempo. E isso é muito ruim, porque faz toda aquela descarga de estresse que aconteceu no início voltar. Você tem que acelerar, você perde, né, a sua consciência da respiração, começa a respirar de forma acelerada e aí dá o branco, né, a falta de oxigênio, né, quando você está com aquele instinto de lutar e fugir, todo o oxigênio que deveria ir para o seu cérebro vai para os seus músculos para você voltar ou fugir ou sair correndo. Então, é importante que o gerenciamento do tempo aconteça e na educação corporativa, a gente, para todo treinamento, para toda palestra, tem um plano de aula, que é justamente a cronologia, né, a cronoanálise do tempo de cada um dos slides, quanto tempo você vai investir em cada um deles. Né? Óbvio que não é um tempo exato, é uma margem de 5 a 10 minutos e assim sucessivamente, porque se você passar um pouco mais em um, você tem a consciência que precisa compensar no próximo. E aí isso gera a priorização. Quando você está também fazendo uma apresentação virtual, que as pessoas ou estão te assistindo online ou vão assistir o conteúdo de forma gravada, é mais simples porque não tem perguntas, então você tem todo o domínio do tempo. Agora, quando você está com uma plateia presente, pode gerar dúvida, pode gerar, né, um comentário de um conhecimento específico que alguém tenha, que agregue para aquele conteúdo e amplie um pouco mais o conhecimento das pessoas, e aí você pode explorar e acabar investindo mais tempo naquele momento, naquele assunto, naquele slide, e aí você precisa priorizar e focar no que é essencial nos próximos. Então, ter esse domínio vai garantir que não volte toda aquela descarga de estresse que aconteceu no início da apresentação. O descanso também é importante, né, na educação corporativa. A gente diz que depois de 2 horas, né, então você passou por um conteúdo de 2 horas, alternando os modelos de aprendizagem, exposição oral, como eu estou fazendo aqui, eu só estou falando e mostrando os slides para você, exposição dialogada, que você faz perguntas, as pessoas respondem, dinâmicas de grupo, independente de quais sejam os métodos de ensino, é importante fazer uma pausa depois de 2 horas para que as pessoas possam digerir tudo que todo o conteúdo que foi absorvido, né, dar uma quebra para elas dispersarem um pouco a mente para depois voltar com a atenção dirigida de forma mais focada e mais centrada. Então, ter esses descansos entre 2 horas, agora num ritmo lento, uma apresentação de 15, 20 minutos, 30 minutos, não é necessário ter um intervalo, é necessário só controlar a respiração justamente para não acelerar demais. E o checklist, né, tem ali o seu plano de aula para que você não esqueça de abordar nada. A apresentação ela precisa ser um apoio, né, o PPT ele precisa ser um apoio da sua fala. Né, não faça slides com muito texto, porque isso também rouba a atenção das pessoas. Muita gente é visual e vai querer ler o que está escrito no seu slide e aí para de prestar atenção no que você está dizendo. Então também é importante. E que as imagens tenham conexão com aquilo que está sendo dito. Né? Não adianta nada, por exemplo, eu colocar nesse slide uma foto de um cachorro. Faz sentido, estou falando de cronograma, priorização, descanso e checklist, coisas que só um humano faria. Tem uma foto de um cachorro, não faz sentido. E, né, o aprendizado contínuo, ou o lifelong learning, né, o aprendizado ao longo da vida, é uma forma de estar em constante evolução e melhoria. Não fique estagnado ou estagnada. Se você chegou num patamar que você acredita que está ok, né, veja palestrantes renomados, veja pessoas que você admira. Por exemplo, eu admiro muito a forma de palestrar do professor Clóvis de Barros. É muito enérgica, é muito empolgante, ela é envolvente. Então, eu tento ali não copiá-lo, mas entender quais são as características que ele tem que eu preciso melhorar no meu processo de oratória e de aprendizagem, de técnicas de apresentação, né, de ensino-aprendizagem. Tenha feedbacks, então, além de pedir feedbacks para outras pessoas, se dê feedback. Depois que você finalizar a sua apresentação, pense por 10 minutos sobre ela, por 5 minutos sobre ela, o que você poderia fazer melhor, o que você poderia fazer diferente, o que você poderia falar
de uma maneira mais detalhada, mais aprofundada, daquilo que você poderia não se aprofundar, nenhuma apresentação é igual a outra. Toda apresentação, né, a próxima sempre vai ser um pouco melhor do que a que foi anterior. E se você fizer esse processo de reflexão, você acelera o desenvolvimento da sua habilidade de oratória. Reflexão, né, reflita sobre o que funcionou, o que não funcionou, o que você pode melhorar, o que não pode melhorar, o que você tem muita dificuldade, o que você tem menos dificuldade, porque aí também você pode buscar de forma externa esse conhecimento para evoluir aquilo que você precisa melhorar. E adaptação, ajuste a estratégia de acordo com o público e com base no aprendizado. Para que você possa ensinar algo a alguém, primeiro você precisa aprender. Então, esse processo de oratório, de palestra, é fantástico, porque antes de ensinar, você precisa aprender. E se tem algo que você não conhece, primeiro você precisa conhecer. Então, na gana de fazer a diferença na vida do outro por meio do conhecimento, eu preciso me abastecer de muito conhecimento. Então, uma das dicas que eu dou para vocês de estar sempre em constante busca do conhecimento. E as apresentações bem-sucedidas, primeiro, ela é confiante e gera engajamento, ou seja, as pessoas participam dessa apresentação, perguntam e dão sinais verbais e não verbais de que estão concordando ou não estão concordando com aquilo que está sendo dito. Então, fique sempre observando o seu público, olhe as pessoas nos olhos, isso facilita a criação de conexão, rapport. Falando especificamente da conexão com um grupo, estabeleça essa conexão. Você vai perceber quando as pessoas estiverem focadas naquilo que você está dizendo e quando elas estiverem dispersas. E aí você precisa ter ali algumas estratégias de buscar a atenção dirigida dessas pessoas. Então, eu dei um exemplo de pausa e descanso. Quando a gente faz educação corporativa, a gente tem algumas técnicas de voltar com a atenção dirigida. Então, fazendo uma pausa para o café, as pessoas foram tomar café, começaram a conversar, vem desse café conversando, falando sobre coisas que podem estar conectadas com o conteúdo ou não. E aí, uma das técnicas, por exemplo, que funciona bastante para retomar a atenção dirigida gente, quem está comigo bate uma palma. Aí 2 ou 3 pessoas vão ouvir e vão bater uma palma. Quem está comigo bate 2. Aí mais pessoas vão bater 2 palmas. Quem está comigo bate 3. Aí você já conseguiu a atenção de todo mundo, 20, 30 pessoas que estão ali numa sala de treinamento. É só um exemplo bobo, simples, mas que funciona. E existem um monte de outras técnicas para garantir a atenção. E se dê feedback positivo, não seja tão exigente consigo mesmo. Celebre cada sucesso. Se você conseguiu fazer uma apresentação sem gaguejar, sem parar, fazer pausas para pensar, sem demonstrar insegurança, cara, você tem que ficar feliz, você tem que celebrar. Tá? Você tem que se elogiar. Tá? Então, no seu momento de reflexão, curta cada evolução. Eu sempre percebo que eu fico com o coração acelerado. Nessa apresentação, no final dela, eu percebi que meu coração não estava acelerado. Celebre isso, fique feliz. Por quê? A evolução, a pequena evolução que acontece conforme você vai desenvolvendo a habilidade. Tá? E aí, os próximos passos, que são aí as dicas só reforçando tudo que a gente já viu. Pratique regularmente, não tenha vergonha de praticar de frente para o espelho, não tenha vergonha de parecer maluco, colocar ursinhos de pelúcia para olhar para você e praticar a sua apresentação. Isso vai fazer a diferença na hora do vamos ver, na hora do valendo. Faz sim, e eu sou prova viva disso. Busque pelos feedbacks, uma vez por semana, coloque pessoas ali para te dizer onde você precisa melhorar, onde você não precisa. Celebre as vitórias e nunca pare de aprender. Nada é tão bom que não possa melhorar. Ninguém é tão um fenômeno da oratória, da comunicação e da persuasão que não possa aprender alguma coisa nova com alguém que pode não ter o mesmo conhecimento. Então, mantenha sempre atualizado e aberto aos novos conhecimentos. E aí eu queria, só para encerrar, dar uma última dica, que é sobre o que fazer com as mãos quando você está no processo de aprendizado. Tem muita gente que fica com uma caneta na mão, fica com papel na mão. Eu não aconselho, tá? A não ser que você esteja com o pointer de passar slides. Bacana que você fique com o pointer na mão para ir passando os slides. Mas fora isso,
não fica. Ah, Jonas, mas eu não sei o que fazer com as mãos. Tem gente que enfia a mão no bolso, tem gente que fica com os braços cruzados, tem gente que fica com a mão no queixo. Eu recebi uma dica num treinamento que eu fiz há muitos anos atrás com uma consultoria chamada Marcondes Baruch, com a dona Norma, que é uma palestrante fenomenal. E é uma dica simples, mas que fez toda a diferença para eu saber o que fazer com as mãos. Ela falou simplesmente isso. Quando você for começar a sua apresentação, você respira fundo e solta os braços. Esquece que tem mão e começa a falar. Por quê? Conforme você começa a falar e os braços estão soltos, o gestual, a movimentação das mãos, ela vai acontecer naturalmente. Mantenha as mãos sempre no campo de visão, né, da altura do seu queixo até o seu umbigo, né, como se tivesse um quadrado. E para que eu sou descendente italiano, a gente costuma gesticular muito, de forma muito expansiva e etc. Isso não é bacana num ambiente corporativo de educação. Mas, enfim, dependendo de qual é a palestra, se você está fazendo uma palestra muito motivacional, pode ser que seja bacana. Mas a movimentação das mãos, ela vai acontecer naturalmente. Então, se você tiver com uma caneta na mão, um papel, alguma coisa, a sua movimentação das mãos não vai ser natural, porque você vai estar focado naquele objeto. Então, se for o pointer para passar, ou o pointer laser para você destacar alguma coisa na sua apresentação, ok, mas se não, é isso. Respira fundo, solta o braço e começa a falar. É isso, gente. Obrigado. Espero que tenha contribuído aí para quem assistiu, quem vai assistir. Deem um feedback se você assistir a gravação desse vídeo. Diz aí no que eu posso melhorar, diz aí no que eu posso evoluir, tá? E se ajudou alguma coisa, segue o nosso canal. A gente tem, eu e o Marcos, a gente tem um podcast que fala sobre carreira, que é o projeto em construção. Ele se acidentou, então a gente está num período de freezing até ele se recuperar, mas assim que ele estiver bem, a gente já vai voltar com os episódios do projeto em construção. E se você quiser falar com a gente, participar de um dia do podcast, bater um papo com a gente, falar sobre a sua empresa, a sua startup, falar sobre alguma coisa do seu ambiente profissional, só mandar uma DM para a gente. Sigam a gente no projeto de construção, sigam a VB Consultoria. E é isso. Muito obrigado e até